E eu agradeço o convite feito para a gente estar junto, para a gente conversar um pouquinho a respeito, né, da graça de Deus, e a graça de Deus num aspecto muito interessante, que é a graça de Deus dentro do relacionamento, dentro do casamento, pois o tema proposto é falarmos sobre casais fortificados pela graça. E eu quero hoje, com um pouquinho de liberdade com vocês, uma liberdade acadêmica, uma liberdade literária, trazer à tona um tema que a mim é muito particular, é muito querido, falando a respeito disso quando a gente olha para um casamento, ou para um relacionamento. Nós temos na palavra de Deus que a mulher virtuosa é um tesouro. Tanto que Provérbios ele faz isso como uma forma de pergunta. Mulher virtuosa, quem a achará? E eu quero ousar, nesse pouco tempo que temos, usar de um exemplo e fazer uma interpretação de um tema bíblico muito, muito importante. Acredito que vai suscitar algumas dúvidas no seu coração, mas a ideia é que provoque em você um amor pelo estudo da palavra de Deus, um devocional com a sua esposa a respeito disso. Então essa é a proposta minha de fazer a provocação que eu farei a partir de agora. Mas o tema é casais fortificados pela graça. Vamos entender primeiro o que é graça. Graça é diferente, por exemplo, de misericórdia. Uma coisa não é a mesma que a outra. Por exemplo, misericórdia é Deus não dar a nós o que nós merecemos. Como somos pecadores, nós merecemos a perdição, nós merecemos a morte eterna e tudo mais que o pecado trouxe a cada um de nós. Mas Deus não nos concede o que nós merecemos, tanto que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, vai mostrar isso com muita propriedade. Deus derrama misericórdia sobre nós. Agora, a graça é diferente. A graça não é Deus dar o que nós, ou perdão, como a misericórdia, né? Que Deus não dá o que nós merecemos. A graça, ele dá o que a gente não merece. E o casamento fortificado pela graça é justamente Deus concedendo a nós homens esposas as quais nós não merecemos. E também as esposas, maridos aos quais elas não merecem. Isso é graça. Jesus sabe que merecemos a perdição, no entanto, ele vem e nos dá a salvação. Então, partindo dessas definições, eu quero conversar um pouquinho a respeito de uma mulher que é praticamente unanimidade no meio teológico, a condenação, não dela, mas de uma atitude que ela teve. Essa mulher, ela não tem nome e ela só aparece dizendo uma frase e depois, no final do livro, ela vai aparecer novamente. Eu estou falando aqui da mulher de Jó. Da mulher de Jó como uma esposa que foi graça de Deus derramada no casamento dele. Provérbios 18, 22, é bem conhecido, diz que aquele que encontra uma esposa, ele acha o bem e alcança benevolência do Senhor. Esposas são bênção, é benevolência, é bondade de Deus sobre a nossa vida. Mas para você entender o argumento que eu quero conversar com você aqui, quero que você lembre o período em que o livro de Jó, ele retrata. Se você quiser, inclusive, ter a Bíblia aberta desse livro, para pontuar algumas coisas, seriam bem interessantes. O período que ele retrata é um período que a gente chama de período patriarcal. No período patriarcal, algumas características têm a ver com a mulher. A mulher não tem vez, a mulher não tem voz, a mulher sequer pode aparecer no cenário. Mas mesmo uma literatura de período patriarcal mostra a mulher de Jó dirigindo a ele a palavra no momento de muita dor. E pausa aqui. Momento de muita dor de Jó. E nós conhecemos a história de Jó, o homem mais paciente que já existiu. No entanto, nós nos esquecemos que o grande momento de dor de Jó também era o grande momento de dor dela.
Jó não estava sozinho, ela era a sua esposa. O texto bíblico vai registrar no capítulo 2 de Jó uma única fala dessa mulher, seguida de uma repreensão do seu marido. Mas o livro de Jó, também é bom a gente falar, ele mostra toda uma conversa entre pessoas sábias, entre Jó e 3 amigos, entre Jó e um quarto amigo, entre Jó e Deus. E por que não entre Jó e ela, embora a conversa seja muito curtinha. E aqui eu já quero pontuar uma coisa. Se você quer ser um casal fortificado pela graça, conversar faz parte da sabedoria. O silêncio é problemático. O silêncio é perigoso. O falar, não. Jesus é o Logos de Deus, a ação, a palavra. E quando um casal resolveu ficar em silêncio, coisas terríveis aconteceram. O pecado veio ao mundo justamente por conta do silêncio de Adão, que Larry Crabb escreveu num livro pequeno e muito profundo a respeito. Queridos, se queremos ser fortificados pela graça de Deus em nosso relacionamento, nós precisamos aprender a conversar, a quebrar o silêncio, a falar mais, um a um, olho a olho. Porque a troca de experiências é fonte de sabedoria, gera diálogo verbalizado. E sem dúvida nenhuma, o diálogo entre pessoas sábias enriquece os interlocutores. Todos ganham com o diálogo. Ao final da minha fala, você verá que tanto Jó quanto a esposa sairão bem enriquecidos dessa conversa conjugal, curta pelo que o texto bíblico mostra, mas extremamente profunda. Então eu quero pegar algumas realidades que evidenciam a graça de Deus no casamento. E vamos olhar a primeira dela. Nesse caso dos dois, a morte era uma bênção para ambos. Olha só, em português, o texto bíblico que a mulher fala com Jó diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mandar amaldiçoar alguém não é um bom conselho. Mandar amaldiçoar a Deus é de fato uma loucura. Por esse comentário, e não tenho dúvida nenhuma disso, a mulher de Jó se tornou uma das mulheres mais detestadas, ou pelo menos desprezadas da Bíblia. Mas vamos olhar um detalhe importante, que o Eduardo está estudando hebraico, grego, ele vai se conectar bem com isso. A palavra que se usa nessa conversa para amaldiçoa é a palavra bara, no hebraico. E essa palavra, ela aparece no Antigo Testamento pouco mais de 300 vezes, o que é bastante. E em todas essas vezes, ela sempre significou abençoar e não amaldiçoar. A palavra tem os dois significados, mas na Bíblia, sempre que ela apareceu, ela aparece com abençoar e não amaldiçoar. Porém, nesse caso da esposa de Jó, ela é usada pelos tradutores como amaldiçoa. E aí, a gente deve pensar um pouquinho a respeito disso. No período de Jó, eles não tinham noção de que Satanás existia. Para eles, o bem e o mal era Deus, era uma espécie de uma teologia em que Deus recompensava, dava uma reciprocidade para as pessoas. À medida que eles faziam coisas boas, eram abençoados. Coisas ruins, eles eram amaldiçoados. Uma teologia muito perigosa, diga-se de passagem. E a dúvida que eu quero suscitar, será que ela disse, amaldiçoa Deus e morre? Ou ela disse, abençoa Deus e morre? Seja uma, seja outra, o que parece mais natural para todos nós, no coração dela, deve ser revelado. Essa mulher queria auxiliar o seu marido. Ela não estava ali para piorar a situação do seu marido. Jó tinha uma esposa dada por Deus como graça,
e Jó formava um casal fortificado pela graça. Vamos lembrar das perdas da vida que esse casal teve. Jó, ele perdeu muita coisa. Uma simples leitura do capítulo 1 e 2, você vai perceber muito do que ele perdeu. Na verdade, ele não perdeu muito. Jó perdeu tudo. Absolutamente tudo que ele possuía, material e também emocional. Jó perdeu tudo. Mas não se esqueça, Jó não era solteiro, muito menos ele vivia sozinho. Jó era casado. E um casal, quando se casa debaixo da graça de Deus, ele forma uma só carne, uma união mística. E se um sofre, o outro sofre. E se um se alegra, o outro se alegra. Jó era casado. E casado, até então, com uma boa esposa. Pois se ele tinha todo esse patrimônio, 10 filhos saudáveis, é porque ele tinha uma esposa boa. Ela gerou juntamente dele 10 filhos. E em nenhum momento na Bíblia a integridade dela, ou como dona de casa, é questionada. E olha o que eu quero dizer para você. Se Jó perdeu tudo, ela também perdeu. Se Jó sofreu pelas perdas que ele teve, ela também sofreu. Claro, cada um ao seu modo, mas os dois sofreram absurdamente por tudo aquilo. Afinal de contas, o livro de Jó fala de sofrimento. E considerando que todos os homens e mulheres, eles têm uma maneira diferente de olhar o sofrimento, a gente deve considerar que o livro de Jó faz um apelo universal, um apelo às famílias, ao casal. Jó, ele perdeu tudo. Mas pare e pense comigo uma coisa. Não foi bem assim tudo. Ele não perdeu a esposa. A esposa continuou ao seu lado. Você já parou para pensar o porquê disso? Ter um ao outro é graça. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, tendo muito, tendo pouco ou tendo nada. Quando nós nos unimos como um casal, nós somos fortificados pela graça. E sabe como? É muito melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Jó perdeu tudo menos a esposa. Ela estava ali ao seu lado. Ele, em meio àquela dificuldade, ele já não suportava mais a vida que estava levando. E essa mulher que estava ao lado dele, com certeza também não aguentava mais viver em meio a tanta dor. Ela estava pobre, ela estava enlutada sem os filhos, e ela tinha um agravante que a gente não pode se esquecer. Ela estava vendo o marido dela, quem ela amava, sofrendo e definhando a cada dia do jeito mais cruel possível. Aquela mulher estava vendo seu marido se acabando e morrendo diante dos próprios olhos, sendo consumido por vermes, por bichos, inclusive, em sua carne. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que as tristezas dela eram extremas, enormes, graves, e é difícil nos identificarmos com a perda dessa mulher. Lembre comigo alguns detalhes. A primeira coisa que Jó perdeu foram seus animais. Alguns foram roubados, outros foram mortos por fogo que caiu do céu, numa espécie de um castigo, de uma ação ali que Deus permitiu a Satanás. E Jó perdeu todos. Ele tinha milhares de animais. E simplesmente todos eles foram perdidos. E ele não pôde fazer nada sobre aquilo. Ficou passivo e só recebeu a notícia trágica. Gente, se falamos de um casal, quando Jó recebeu a notícia trágica da perda dos seus animais, sua esposa também recebeu a notícia, pois ela devia estar ao seu lado, ouvindo as mesmas coisas que ele ouvia, vendo as reações entristecidas do seu marido. Antes dele tomar fôlego, ele recebe uma outra notícia que abalou profundamente. Eles perdem, além dos bens, eles perdem todos os filhos, os 10, de uma única vez. E a única atitude que Jó pôde foi cair de joelhos e adorar a Deus em oração. A sua esposa
como é de se esperar, eu espero que você tenha imaginado isso, que estava ao lado dele, sofreu ao lado dele. Afinal de contas, os filhos também eram dela. Jó aceitou a perda passivamente porque ele não pôde fazer nada. E ela assistiu àquela reação. Não sei se estou conseguindo provocar você a pensar diferente nesse relacionamento, nesse casal, e o quanto isso pode nos abençoar. Jó, ele não lutou contra nada daquilo que estava acontecendo, porque ele reconhece o poder de Deus, a dependência de Deus, ele se entregou à soberania de Deus. Só faltava para Jó perder uma coisa, a saúde, e ele perdeu. O inimigo feriu Jó com feridas, e o texto bíblico mostra que da sola do pé até o alto da cabeça. Tenta imaginar você que tem um cônjuge passando por essa situação. Que quadro terrível devia ser aquele. Aquilo devia doer demais, aquilo devia coçar demais, e ele usava cinza como alento para a sua dificuldade e raspava com caco aquelas feridas para tirar os vermes que estavam espalhados pelo seu corpo. Ele estava cheio dessas feridas, da cabeça aos pés, inclusive as suas costas, as suas nádegas, a sua parte de trás do corpo. Pensa comigo, quem é que limpava essas partes de Jó que era fisicamente a ele fazê-lo? Sua esposa. Jó e a esposa foram um casal fortificado pela graça, e Deus deixou a esposa justamente como graça para cuidar dele. Sempre é bom você lembrar que Jó não sofria somente com as feridas, ele sofria também com os vermes, muitos que estavam consumindo ele vivo. Ele precisava de alguém para trazer cuidados especiais e íntimos ao seu lado. Quem poderia fazer isso? Sua esposa. Certamente ela estava ao lado de Jó, e você está pensando, de onde o Pedrosa está tirando essa conclusão? Eu tiro de uma afirmação de Jó lá no capítulo 19, quando ele diz que o hálito dele era intolerável para a sua mulher. Para o hálito dele ser intolerável, necessariamente ela tinha que estar ao lado dele para sentir aquele odor fétido que saía da sua boca por conta de tudo que estava acontecendo com ele. Jó, ele representava um quadro típico de Walking Dead, um morto-vivo, pele e osso, cheio de feridas, além de estar emocionalmente destruído. Só faltava uma coisa para Jó: morrer, se entregar. Mas se Jó morresse, a sua mulher, que já havia perdido tudo, ficaria agora absolutamente desamparada por conta do direito antigo, de herança e tudo mais. Falando em tudo isso, a gente lembra até daqueles transtornos pós-traumáticos, aquelas dificuldades que se enfrentam depois de tanta e tanta dificuldade. Pessoas que são expostas a estresse, a situação de risco, que faz necessário que a pessoa tenha algum tipo de reação. E geralmente a reação é intenso medo, impotência, horror. Gente, mas você lendo a Bíblia, não parece ser o caso da mulher de Jó. A mulher sofreu tudo isso e ainda assim ela guardava forças emocionais para suportar o sofrimento e ainda auxiliar o seu marido. Embora ela estivesse sofrendo as perdas, alguém naquele casal precisava ficar firme e ficar de pé, pelo menos, para cuidar daquele homem que era um morto-vivo. E quem fez isso? A sua mulher. A única opção era ela mesma fazer aquilo. Gente, ao longo da história da humanidade, vocês, mulheres, têm provado que vocês conseguem tirar força do interior e cuidar de entes queridos em situações de cuidados especiais que só vocês fazem. É uma capacidade extremamente feminina, dada por Deus, é graça de Deus. E a mulher de Jó, ela transmite isso. Nota-se que essa mulher, ela não sofreu nenhuma forma de violência contra si. Apenas ela via
a perda, o sofrimento físico, emocional do marido dela. A mulher de Jó, ela deve ter meio que anulado a dor, o sofrimento intenso que ela tinha, para reunir forças e cuidar do seu marido. Eu acho que até aqui eu já te convenci que Jó e sua esposa inominada formavam um casal fortalecidos pela graça. Esta força interior das mulheres em momentos de calamidade, de sofrimento, gente, é um mistério que até hoje a ciência não consegue explicar, mas é algo que elas carregam em seu coração e é algo lindo e deve ser reconhecido. Parabéns, vocês mulheres, vocês esposas, vocês que têm essa garra e fazem de tudo para que a sua família seja fortalecida pela graça. Mesmo Jó, naquele quadro terrível, o homem não morria. Isso contrariava todas as expectativas humanas. Até os amigos, quando chegaram, ficaram esperando 7 dias e 7 noites, porque na visão deles, com certeza Jó morreria logo, porque na verdade ele já estava, um morto que apenas esqueceu de cair. Era muito sofrimento para ser suportado por uma pessoa e por aqueles que presenciavam aquela cena de horror. Mas, no entanto, a sua mulher ainda se mantinha de pé. Ela deveria ser o ponto de equilíbrio daquele lar, de uma forma que, se ela caísse, toda a casa cairia com ela. E ela não poderia se dar ao luxo de cair naquele transtorno tão sério que ela estava passando. E pelo que o texto mostra, ela não caiu. Pois, caso contrário, o texto de Jó faria alguma referência com isso, como sendo uma das muitas perdas de Jó. É interessante que Deus deu permissão, queria que chamasse a sua atenção para isso. Deus deu permissão a Satanás para tocar em tudo de Jó, menos na vida dele. E pensa comigo, intrigantemente, o inimigo não tocou na sua mulher. Por quê? Porque essa mulher era a vida dele. Porque essa mulher era essencial para a existência de Jó. O que faz, gente, por si só, esse texto ser lindo, impactante e chamar a nossa atenção. A mulher de Jó era a vida dele e ele a vida dela. É como diz a palavra de Deus, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é ser fortalecido pela graça. Um sustenta o outro, um anda com o outro, e é muito interessante isso, porque Jó, ao contrário do que fez saber na perda dos animais, dos funcionários e dos filhos, quando chega no caso agora da mulher dele, ou da vida dele, ele sai daquela passividade e começa a lutar pela vida. Ele começa a lutar para se manter vivo. Ouso dizer, Jó insiste em viver, reconhecendo que a sua vida, a sua existência, está nas mãos de Deus. Não cabe a ele desistir. Uma coisa que ninguém conseguia entender. Nem a mulher, nem os amigos que vieram. Dá a impressão que era só Jó se entregar e botar um ponto final naquela dor do corpo e da alma que ele sentia. Ao seu lado, tem alguém vendo e acompanhando tudo aquilo. E um silêncio que passa a vigorar entre ele e os seus amigos que ele tinha ali, deixa uma semana inteira no ar aquela situação. Volto a afirmar, a única coisa que sobrou para Jó foi a sua mulher, a sua querida esposa, que com ele sofria. Talvez, e eu digo talvez, essa foi a única razão por ele lutar tanto para se manter vivo. Nada mais o prendia a esse mundo, exceto a sua mulher. Ele não tinha mais nada, emocionalmente falando, a que se apegar. Se ele morresse, o que seria dela? Já parou para pensar? Uma mulher viúva, sem filhos, sem patrimônio, certamente não teria um fim muito atraente naquela sociedade. Jó sabia disso. E eu ouso elocubrar. Ele se apegava à vida
por causa dela. Mesmo todo mundo esperando a sua morte evidente e certa, ele se apegava à vida por causa dela. Só lhe faltava morrer, e era uma coisa que ele não queria de jeito nenhum. Isso é ser um casal fortificado pela graça. Essa mulher que chega aos ouvidos do seu esposo e talvez, tenha proferido algo semelhante assim. Olha, vou fazer aqui uma paráfrase do que ela pode ter dito no ouvido do marido. Querido, abençoa a Deus e morre. Como quem diz, eu te liberto do seu compromisso de marido e de cuidado para comigo. Pode ir ao encontro do seu Deus. Se entrega e morre. Eu me viro, eu vou ficar bem, algo nesse sentido. Mas ela não sabia que o seu ato de amor condenava a si própria a um destino possivelmente terrível e cruel. Isso Jó não poderia suportar, principalmente porque ela era a única coisa a que ele se apegava em vida. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de acreditar nessa possibilidade, porque eu vejo esse casal como um casal fortalecido pela graça de Deus. Ou talvez, de fato, ela tenha dito para ele, amaldiçoa Deus e morra. Afinal de contas, na teologia de Jó, o mal era considerado fruto de algum pecado. E isso não tiraria em nada a sabedoria dela se ela tivesse dito isso em um momento de dor. Precisava, gente, de muita sabedoria para chegar nesse ponto a que ela deve ter chegado. Que ponto? Liberar psicologicamente o marido para morrer. Leiam depois histórias da UTI. A ciência comprova que muitas pessoas se apegam à vida na UTI até serem liberadas por um ente querido a partirem dessa vida. E essa mulher, ela quer liberar o marido para isso ou convencê-lo a se entregar de uma vez por todas, pelo menos na ótica dela. Mais ou menos assim, morre Jó, eu ficarei bem, mas ela não ficaria bem. Ela achava que sim, ela não ficaria bem. Jó sabia disso. Jó é sábio, um período patriarcal, e ele diz a ela que ela estava falando era uma loucura, era uma doideira. Aquilo não procedia, como se fosse uma pessoa tola que deseja o bem ao outro sem se preocupar com as consequências negativas que ela teria que enfrentar. Jó era um homem muito, muito sábio. Mais uma vez eu espero que até aqui, nessa minha ideia que eu estou trazendo para você, eu te motive a debruçar sobre o livro de Jó, especialmente no capítulo 2. A você amar. O livro de Jó, ele tem uma espécie de uma moldura. Ele é escrito em prosa, primeiro e segundo capítulo, depois os últimos capítulos. Mas o miolo dele é todo em poesia. E na primeira moldura aparece essa mulher. E as virtudes serão reconhecidas dela e de todos que participam dessa história. Todos que se relacionam com os fatos narrados a partir do terceiro capítulo de Jó em diante, até Deus começar a conversar com ele, lá no capítulo 37, 38, inclusive o próprio personagem que empresta nome ao título do livro, eles serão repreendidos por Deus pela falta de sabedoria em suas atitudes. Volto a dizer, os personagens foram repreendidos, inclusive o próprio Jó, um sábio em que faltou sabedoria, mesmo achando que tinha sabedoria de sobra. Todos serão repreendidos, com exceção de dois. Dois personagens não receberão reprovação de Deus no final do livro de Jó, exatamente porque, quanto a eles, não faltou sabedoria como se imagina. Antes, sobrou. Um deles é o quarto amigo de Jó, o mais novo que chegou depois dos outros, Eliú, uma vez que ele deu o melhor diagnóstico e a melhor resposta ao sofrimento de Jó. Ponto para Eliú.
O outro personagem que não foi reprovado por Deus, adivinha quem é? Ela mesma, a mulher de Jó. Na narrativa de Jó, existem 6 pessoas envolvidas nessa trama. Jó, os 3 amigos iniciais, todos muito sábios, mas que erraram nas suas falas e foram repreendidos. No final desse debate humano, por 2 vezes, Jó precisou reconhecer que ele era homem e se calar para ouvir a voz de Deus. Seus amigos, os 3, Elifaz, Bildade e Zofar. E lá no derradeiro capítulo, eles só são perdoados por Deus depois da intercessão de Jó. Mas Eliú e a mulher de Jó, que também interagiram com ele na trama, não recebem qualquer repreensão. Será que isso é sem motivo? Será que isso é sem qualquer tipo de razão? Eu quero chamar a sua atenção a pensar a respeito. O final do capítulo de Jó, o capítulo 42, que é fantástico, por isso eu chamo a sua atenção para a leitura do capítulo 1 e 2 e o capítulo 42, a moldura do livro de Jó. Quando ele recebe as bênçãos de novo de Deus, indica que a sua mulher era uma mulher virtuosa, que eles formavam um casal totalmente fortificados pela graça, nos mesmos moldes que é citado, por exemplo, no livro de Provérbios. E se assim o foi, eu coloco como uma possibilidade, ela era a mulher mais valiosa do que as finas joias. As suas virtudes eram muitas, mas nenhuma delas suplanta o fato dela ter sido graça de Deus na vida de Jó. Seus filhos, pelo que o texto mostra, não parece que lhe dava algum tipo de problema, algum tipo de desgosto, mas ainda assim, Jó se levantava de madrugada e sacrificava pelos filhos, pela simples suposição de que talvez eles, em meio à celebração de festas e movidos com muita alegria, poderiam ter pecado diante de Deus. Mas convenhamos, né? Quem educou aqueles 7 meninos e aquelas 3 meninas para serem assim bons filhos foi ela mesma, a sábia mulher de Jó. Jó não devia ter muito tempo para isso. Se você ler o livro, você vai ver o quanto de conselho, de ajuda e de cuidado que Jó deixava até as pessoas. Então ele não devia ter muito tempo para a educação. E o dos filhos, eu vou além. Ela também cuidou do seu esposo durante todo o período do agudo sofrimento que ele passou. Ela passou o luto ao lado dele e quando a doença lhe acometeu de maneira tão séria, ela abriu mão do seu sofrimento particular para viver o sofrimento dele. Isso é amor. Isso é graça. Casamento, como dizem alguns, é investimento a longo prazo. É aprender a abrir mão de nós para viver o outro. Liberdade é a capacidade que temos de fazer as coisas do nosso jeito. Amor é escolher fazer as coisas do jeito que agrada o outro. E a mulher de Jó, ela demonstrava isso. Ela suportou as dificuldades físicas, as dificuldades psicológicas, pois eu lembro, tudo que Jó perdeu, ela perdeu também, e a mulher tem uma maneira diferente de lidar com o sofrimento, com o luto, a intensidade é maior, como uma verdadeira esposa ficou ao lado dele, como uma mulher constituída por Deus para ser uma ajudadora, como alguém que de fato estivesse ao lado dele. E deixe-me dizer uma coisa para você, caminhando para o final da minha fala. Quando ela sentiu que estava impotente para ajudá-lo mais a minorar todo aquele sofrimento, ela não entregou os pontos. Antes, ela veio até ele e o aconselhou a reconhecer que Deus estava querendo tirar-lhe a vida. Bastava a ele entregar-se. Ela não discutiu com o seu marido quando ele a repreendeu, pois ela sabia que aquilo era verdade diante daquele argumento, e tudo pertencia a Deus. A decisão final era de Deus. Então, com muita sabedoria,
ela se calou para não mais tocar no assunto. Se fosse uma mulher que faltasse sabedoria, ela ia esticar a conversa, ela ia discutir, ela ia brigar, ela ia tentar impor a sua opinião sobre o marido. Mas ela não fez. Casais fortificados pela graça. E eu quero fechar meu argumento a respeito dessa mulher maravilhosa, a respeito do amor de Jó pela vida dela em preservá-la. E Deus, ele vai reconhecer a sabedoria dessa mulher, desse casal, de um jeito muito lindo, que eu quero compartilhar com você. Assim como o livro começa de forma narrativa, da mesma forma ele vai terminar. Começa narrativo, termina narrativo, mas no meio ele é poético. O livro começa com tragédia, mas termina com glória. Casais fortificados pela graça, por vezes enfrentam lutas, tragédia, desânimo, descontentamento, enfrentam, mas o final é com glória. Isso é graça. Deus advertiu aqueles que deixaram a sabedoria de lado e se pronunciaram humanamente, corrigindo a cada um deles. E depois de tratar com Jó nos 4 capítulos anteriores, ali ao final, sua mulher aparece de novo. Ela apareceu no começo e ela aparece agora no final do livro. Mas ela não aparece no meio do livro nos discursos poéticos. Ela só aparece na moldura. Graça é a moldura do casamento. Graça é a moldura da nossa vida. Ali no meio ocorrem os problemas, os altos e baixos, as alegrias, as conquistas, as perdas, mas é a graça como moldura que a tudo sustenta. Ela não aparece no meio do livro e não precisaria, já que o seu diálogo faz parte apenas da moldura. O meio do livro é o debate entre Jó e os seus amigos. Jó e sua mulher formavam um casal fortificado pela graça. A sabedoria da mulher de Jó não foi rejeitada. Sequer ela foi repreendida por Deus. Olha depois com atenção. No último capítulo do livro, 42, ficou demonstrado que os repreendidos são citados um a um pelos nomes. Já os omitidos, que nem aparece o nome, não foram repreendidos por Deus. E se Deus não os repreendeu, é porque possivelmente ele aprovou a sua atuação. Eliú, como eu disse, não aparece, pois ele foi um sábio cheio de fé, e a mulher de Jó, ela vai aparecer no último capítulo, mas agora de um jeito diferente. Ela aparece de forma brilhante, isso é graça. Jó recebe tudo que perdeu em dobro, e ela também. Jó recebeu, como alguns dizem, quase tudo em dobro, porque não recebeu os filhos em dobro. Quem disse que não? Ele recebeu tudo em dobro, inclusive os filhos, porque ele tinha 10 filhos e agora recebe mais 10, ele tem 20, porque os filhos que partiram para a glória continuam sendo filhos. Filhos são insubstituíveis. Assim que Jó recupera a saúde, ele volta a dormir com a sua amada esposa e tem esses outros 10 filhos com ela. Não com outra mulher, mas com a mulher dele, porque Jó, ele não tinha um harém. Jó era um homem fortificado pela graça. Ele sabia o que é o relacionamento abençoado por Deus. Filhos são insubstituíveis e ela precisava de mais 10 para reanimar o coração daquela mulher tão lutadora. Os 10 que morreram estavam morando com Deus e agora ela podia tê-los no seu devido lugar de luto no coração, mas ela teria outros 10 para criar e educar com todo carinho. E é muito interessante, o coração dela é a forma que ela cuida com esses filhos que ela vai levar. Um detalhe fundamental que eu quero que você entenda a razão desse argumento, pois não pode passar desapercebido no final do capítulo de Jó, pois para mim é o que corrige toda a injustiça contra essa mulher.
o escritor do livro, inspirado por Deus, ele cita os outros 7 filhos homens de Jó, mas ele faz genericamente. Ele não dá nome a nenhum deles, mas ele cita por nome as 3 filhas de Jó. É muito interessante, Gemímia, Késia e Querem. Isso não era prática em Israel, ainda mais naquele período patriarcal, você citar nome das mulheres daquele jeito. Porém, ele cita o nome das 3 meninas. E mais, gente, olha que maravilhoso. Ele não só dá nome, cita o nome delas, mas ele comenta que elas eram lindas, mais belas do que qualquer mulher de toda a terra. E aí eu ouso pensar, a quem essas lindezas puxaram? A quem elas se pareciam? Eu gosto de pensar. Com certeza, a mãe que elas possuíam. Outro hábito interessante acontece aqui. Elas recebem herança entre os seus irmãos, coisa que não acontecia no direito hebraico com relação às mulheres, porque elas não podiam ser levadas ao mesmo patamar dos homens, mas aqui em Jó, elas são. A mim, queridos, espero que a você também. Isso mostra claramente que Jó estava reconhecendo a esposa maravilhosa que tinha, que recebeu de Deus e desejava que elas fossem exatamente iguais à mãe. Ela era uma mulher valorosa. E eu termino te dizendo isso. Se de fato ela aconselhou o marido a amaldiçoar a Deus, talvez a repreensão sábia do marido logo no início da conversa tenha servido para que ela se arrependesse da sua fala, porque depois não aparece mais no texto. É um bom argumento, pode acontecer. A sua história está sempre atrelada ao seu marido, mas isso nunca a ofuscou, antes a enalteceu. Casais fortalecidos pela graça andam juntos. Não é atrás, mas é ao lado de um grande homem que sempre existe uma grande mulher. Jó foi um grande homem, e ao lado dele sempre esteve uma grande mulher. Eles eram um casal fortificado pela graça. Jó só resistiu, é óbvio, porque Deus estava com ele, mas ele só resistiu porque havia alguém precioso ao seu lado. Mulher virtuosa, quem a achará? Jó achou. Espero que você também. Isso é graça. Isso é graça de Deus fortalecendo o nosso relacionamento. Desejo que esse texto, pelo menos essa hipótese literária interpretativa, possa aquecer seu coração e deixar em você um desejo cada vez maior por reconhecer a graça de Deus concedida no seu relacionamento, em poder andar com alguém do teu lado, que caminha com você e que te fortalece nessa jornada. Obrigado a você que ficou até aqui, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu relacionamento com a graça que vem do céu.